Olá, prezados alunos de avaliação de desempenho, professor Daniel Alexandre mais uma vez aqui com vocês e vamos terminar a nossa disciplina. Bora lá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estágio de formação de equipes do Tuckman. Então, isso aqui é um assunto que aparece às vezes em uma tabelinha e isso é questão de concurso, viu? Então, em alguns concursos que tem a disciplina voltada para recursos humanos, gestão de pessoas, isso aqui cai em concurso. Eu já vi isso cair em uma prova, viu? Então, estágio de formação de equipes. Primeiro que a gente tem é a formação. E esse momento de formação de equipes é um momento de incerteza, onde as pessoas estão se conhecendo, onde está todo mundo incerto, se vai dar certo ou se não vai, todo mundo inseguro. Então é um momento de incerteza. A segunda etapa é a tormenta. Essa tormenta é um momento de conflito, porque aí é aquilo que a gente tem conversado em sala de aula. Um monte de gente diferente, perfis diferentes, objetivos diferentes se encontram, tem conflito. Então todo relacionamento tem conflito. Aí na terceira fase nós temos o momento de normatização. Essa normatização é a coesão no comportamento, é quando as pessoas começam a se entender, quando o comportamento começa a ser moldado, começa a ser padronizado e aí as pessoas começam a agir da maneira como a empresa quer que haja ou como o projeto quer que haja. Então nós temos a coesão ali nesse momento da normatização. Depois vem o desempenho, que é o último estágio nos grupos permanentes. Por que a gente coloca aqui o último estágio nos grupos permanentes? Porque a próxima etapa é interrupção ou fim. Então, em alguns grupos permanentes, algumas equipes de trabalho, nós vamos para o processo já de desempenho. Então, é nesse momento aqui que aí as coisas começam a acontecer mesmo, começam a ser avaliadas, já dá para avaliar o desempenho, porque eu só posso avaliar o desempenho de alguém que eu ensinei ou de alguém que eu passei alguma tarefa, eu dei alguma missão. Como é que eu vou avaliar o desempenho de alguém que não foi treinado? É um pouco complicado, né? Então nós temos aqui essas etapas. Então, a primeira, formação; segunda, tormenta; terceira, normatização; quarta, desempenho e última, interrupção, quando é uma equipe que é formada para um projeto específico. E aí nós vamos para as questões a serem observadas no processo de avaliação. Então, todo o processo de avaliação eu tenho que prestar atenção no cargo e precisa ter uma descrição do cargo, uma descrição, e às vezes tem que ser minuciosa, porque eu preciso saber o que eu vou estar avaliando. Eu não posso avaliar um funcionário de um cargo igual eu avalio o funcionário de outro cargo, a não ser que o indicador seja o mesmo. Agora, se os indicadores forem diferentes e se a descrição for diferente, se o objetivo de desempenho daquele cargo for diferente, eu não posso usar o mesmo instrumento ou os mesmos indicadores. Então é muito importante isso. Quando você for contratado para aplicar uma avaliação de desempenho, você tem que conversar bem com o gerente, com o setor estratégico, perguntando qual cargo que você quer avaliar, qual objetivo que você quer atingir, para a gente poder definir quais os indicadores que eu quero mapear ali, o que eu quero observar, né? E aí eu tenho que observar também as condições de trabalho, porque às vezes o funcionário ele não tem um bom desempenho porque ele está numa condição de trabalho ruim. E aí a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes esse ambiente está influenciando no desempenho. A remuneração também influencia no desempenho, o relacionamento influencia demais no desempenho. E quando eu falo de relacionamento, a gente entra aqui naqueles relacionamentos que nós falamos, relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento comigo mesmo. Então, se eu não estiver bem emocionalmente, o meu rendimento vai cair. Relacionamento interpessoal, às vezes, se eu não estiver bem com o meu colega, o meu rendimento pode cair do meu colega também, ou eu não estou bem com o gerente, ou o gerente não está bem comigo, alguma coisa assim do tipo, o rendimento pode cair sim. E o relacionamento intragrupal, que é um relacionamento dentro de um grupo, e o relacionamento intergrupal, que é o relacionamento de um grupo com outro grupo. Então, o relacionamento é muito importante ser observado. As oportunidades de progresso, essa empresa, ela dá oportunidade de progresso, tem plano de carreira, tem como a pessoa ter mais benefícios, o que está acontecendo? E aqui entra as questões da motivação, né? A motivação, dos estímulos e a questão cultural. Às vezes a empresa tem uma cultura ou a equipe tem uma cultura bem fixada, bem estabelecida, e esse colaborador, esse funcionário,
ele não tem essa cultura, ou a cultura dele é divergente da cultura da empresa, e isso sim vai influenciar no processo de avaliação. Então, tudo isso aqui tem que ser observado. E eu preciso ter um olhar holístico. Enquanto avaliador, eu, sendo um avaliador, eu tenho que ter um olhar holístico. O que é esse olhar holístico? É o olhar do todo, é uma visão ampla. Então você tem uma visão no colaborador, você tem uma visão no objetivo em si, você tem uma visão na parte técnica, você tem uma visão ali no trabalho, ou na ação específica, ou na tarefa específica, mas você tem também uma visão do todo, de toda a empresa. Isso é muito importante para o avaliador. E o avaliador ele tem que conhecer o avaliado como ser humano. Então olhar não só como uma pecinha, mas olhar no conjunto, olhar como ser humano. Por isso que a gente fala em sala de aula daquelas questões comportamentais, os testes de temperamento, o DISC e outras coisas mais. A questão de IT, ego e superego, mecanismos de defesa, transtornos mentais, saúde emocional. A gente fala sobre isso porque nós estamos avaliando seres humanos, então a gente tem que prestar atenção no comportamento, em como essa pessoa se comporta, e aí nós temos esse passo de analisar o comportamento humano. Então eu vou analisar o comportamento, eu vou observar ele como ser humano, vou analisar o comportamento dele e vou conhecer ele também como profissional. Então tanto como ser humano como profissional. E aí sim eu vou analisar tecnicamente o trabalho. Então eu posso ter esse olhar holístico. Eu olho como ser humano, eu olho como profissional, eu olho o comportamento e aí eu vou analisar tecnicamente o trabalho para ver se está atendendo à demanda da empresa, para eu propor melhorias ou técnicas de treinamento e desenvolvimento para mitigar esses problemas que nós temos aí de desempenho. E o modelo de avaliação participativa por objetivos. Então, nós temos aqui um modelo de avaliação participativa por objetivo. Como que funciona isso? Como que é esse modelo de avaliação participativa por objetivos? Primeiro, a gente começa com uma reunião com gerentes e subordinados. Então, vai ter uma reunião ali onde vai analisar todas as metas, analisar a visão, a missão, os valores da empresa, para onde essa empresa quer ir, e aí tem essa reunião de alinhamento com gerentes e subordinados. Depois, vamos trabalhar os objetivos em conjunto. Bom, a empresa tem um objetivo, e aí os funcionários também têm alguns objetivos. Como que a gente pode alinhar os objetivos empresariais com os objetivos individuais ou os objetivos grupais de um grupo específico? E aí a gente tem que analisar esses objetivos em conjunto. Analisando esses objetivos em conjunto, tanto os objetivos, principalmente os objetivos empresariais, né? E aí depois os objetivos da empresa, os benefícios, as participações. Aí o gerente ele vai apoiar, vai direcionar e ele vai orientar. Essa é a função do gerente. Depois dessa reunião, depois que todo mundo entendeu o objetivo, entendeu a visão da empresa, entendeu o planejamento estratégico da empresa, as tarefas que cada um vão executar e as tarefas e a importância da execução dessas tarefas de maneira eficiente e eficaz, aí o gerente ele vai apoiar nessas tarefas, ele vai direcionar e ele vai orientar. E o subordinado, por sua vez, ele vai executar. Mas é muito importante que se tenha feedback. Feedback individual e feedback principalmente também em conjunto, porque não é participativa, não teve uma reunião, não está todo mundo junto ali, não é uma equipe, então se deu certo, a equipe todinha tem que receber o feedback. Se está dando errado, chama a equipe todinha para receber o feedback e saber o que está acontecendo de errado e como que nós podemos melhorar. Então esse é o modelo de avaliação participativa por objetivos. E aí nós temos a comunicação na avaliação de desempenho. É muito importante que a comunicação seja clara. Então o colaborador ele tem que entender o que o gestor está falando, o que o líder está falando. É interessante que falando de comunicação, aconteceu algo essa semana com a gente aí no grupo do WhatsApp, né? Eu tentei ser muito objetivo e coloquei um áudio e o áudio o problema foi uma palavra, né? Que ao invés de corrigir, eu deveria ter colocado resposta, que eu coloquei assim, eu já corrigi todos os exercícios.
Aí o correto seria: eu já respondi todos os exercícios. Então, vê como é que é a comunicação. Comunicação não é o que eu digo, comunicação é o que o outro entende. Então, como a gente já está acostumado a falar isso, né? Ah, vamos corrigir os exercícios agora, vamos. Aí acabei utilizando e gerou um problema aí na comunicação. Então, tem que ser o mais claro possível para o colaborador compreender. E aí tem que estimular o feedback. Tem que perguntar: ficou claro para você? Tem alguma dúvida? Você gostaria que eu explicasse um pouquinho melhor? Você leu, você acompanhou, você já viu aqui os processos? Está faltando alguma coisa? Qual é a sua dúvida? E aí tem o feedback, que é esse retorno, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com as barreiras na comunicação. Primeira barreira que eu gosto de colocar aqui, eu não sei se a gente já tratou isso em sala de aula, mas eu acho que não. Filtragem. O que é filtragem? A gente sabe que o processo de comunicação, todo processo de comunicação tem emissor e receptor. E no meio nós temos aí um canal por onde passa a mensagem, né? Então a mensagem tanto pode ser verbal, não verbal, alguns meios eletrônicos e assim por diante, né? Então, nesse processo de comunicação, quando eu falo alguma coisa para o meu receptor, pode acontecer as barreiras da comunicação, que a gente chama de filtragem, bloqueio e ruído. Na filtragem, a mensagem ela chega em parte, ou seja, eu dou uma informação e a informação chega picada. Por exemplo, eu falo para vocês assim: pessoal, na próxima aula nós vamos nos encontrar e nós vamos fazer um trabalho em grupo. Então, para isso, vocês têm que trazer revista, tesoura, cola e cartolina. Aí o aluno perde essa informação ou alguma coisa acontece no caminho que as últimas informações não chegam. E aí o aluno vem e fala bem assim: professor, o senhor falou que hoje ia ter um trabalho em grupo? Eu falei: sim, eu disse que ia ter um trabalho em grupo. Cadê o material? Ele: que material? O senhor não pediu material? Eu falei: não, eu pedi. Não pediu. E aí nós temos o quê? Uma filtragem. Porque alguma coisa aconteceu, ou eu falei mais baixo, ou teve algum barulho, ou eu não reforcei a mensagem e a mensagem não chegou. E aí chega em parte. Isso acontece demais nos relacionamentos. A gente está conversando, tanto em qualquer relacionamento, você está falando, em algum momento a gente dá uma viajada e aí a gente perde aquele fio da meada. Então, às vezes a gente muda a atenção e aí perde a informação ali. E no bloqueio? No bloqueio a mensagem não chega. Então, eu vou pegar esse mesmo exemplo que eu dei. Aí o aluno ele vem para a aula e fala: eu não estou sabendo de nada. Porque a mensagem, alguma coisa aconteceu e aí aconteceu um bloqueio, a mensagem não chegou. E o ruído? Chega totalmente distorcido. Esse mesmo exemplo, aí o aluno não vem para a aula, porque chegou a mensagem para ele dizendo que não ia ter aula, que o professor não ia comparecer. Mas não foi isso que a gente falou outra coisa. Então, ruído é aquele telefone sem fio, quando a mensagem chega distorcida. Então, a comunicação na avaliação de desempenho tem que ser bem clara, bem definida para não ter problema. Nós temos aqui alguns instrumentos que são utilizados, que podem ser utilizados na avaliação de desempenho. Como eu tenho acesso a esses instrumentos, eu trouxe aqui porque eu falo com mais propriedade. O Six Seconds é um mapeamento de inteligência emocional, que você pode aplicar nos seus colaboradores, em toda a equipe ou nos gestores, para ver como que está a inteligência emocional deles e como que essa inteligência emocional está impactando nos processos, está impactando no desempenho dentro da empresa, no dia a dia da sua profissão. Então, quando você responde isso, o meu, quando eu respondi a primeira vez, o meu deu 180, acho, questões que você responde. É demorado, viu? É demorado, é mais de meia hora para você responder. E eu já apliquei esse Six Seconds em uma gestora de uma empresa educativa aí com uns quase 200 funcionários, mais ou menos. E aí a gente foi trabalhando isso. Ela queria desenvolver uma habilidade dela de gerir a equipe, né, de trabalhar com a equipe, alguns desempenhos, principalmente, que ela era a diretora, né, e ela queria trabalhar com algumas coordenadoras ou algumas subordinadas, e ela não queria aperfeiçoar isso, né? E aí a gente começou a trabalhar com esse Six Seconds aqui com um mapeamento de inteligência emocional. É muito bom. O DISC vocês já fizeram, né? Que é a análise dos comportamentos. Então, para que serve o DISC? O DISC serve para a gente ver qual é o nosso perfil, em qual área que a gente se encaixa melhor e por que o nosso comportamento não está adequado com aquela área, ou com aquela função, ou com aquele cargo que eu estou executando.
Eu falei para vocês que temperamento a gente não troca, mas comportamento a gente consegue mudar. A maioria dos comportamentos a gente consegue mudar. Não é perder a essência, não é perder a essência de quem sou, de quem eu sou, não é perder o meu jeito de ser, não é isso. Mas alguns comportamentos que às vezes são nocivos, tanto para a pessoa, como para o ambiente, como também para os envolvidos, a gente consegue modificar. Então o DISC é justamente para isso, para a gente alinhar os comportamentos. Começar a trabalhar algumas ferramentas, alguns treinamentos para melhorar o comportamento para atingir o melhor desempenho na empresa. O ACES é um mapeamento de competências. Como é que funciona isso? Mapeamento de competências. Eu acho que na aula passada a gente já comentou um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu preciso eu chego à empresa, a empresa fala o que ela quer, e aí vamos ver a visão. Bom, a empresa falou, a minha visão é essa. Ok. O que você espera do seu colaborador? O que ele tem, qual a competência que o seu colaborador tem que ter para poder atingir a visão da sua empresa? E aí eles vão dizer, ok, perfeito. Aí eles vão falar as competências, a gente vai mapear essas competências, vamos colocar essas competências num gráfico, num sistema, depois a gente vai aplicar um teste no colaborador para ver se o colaborador tem essa competência ou se ele tem alguma dessas competências falhas. Aí sim a gente começa a trabalhar no desempenho, começa a trabalhar com treinamento, desenvolvimento, para ele melhorar essa competência dele, para ele estar mais próximo da visão da empresa. E aí eu aplico o teste, daqui a uns 6 meses eu aplico de novo, daqui a 6 meses eu aplico de novo, e aí vai trabalhando até essa competência ser alinhada, até esse colaborador melhorar o seu desempenho. E a análise corporal, que eu comentei um pouquinho na sala de aula, é a identificação de recursos por meio dos traços de caracteres. Então a análise corporal vai falar de cinco caracteres, né? Então nós temos aí o caráter oral, esquizoide, psicopata, masoquista e rígido. Não precisa ficar com medo dos nomes, porque os nomes não dizem relação a nenhum transtorno mental, tá? Não é isso, é porque o autor, na década de 30 para 40, aí, quando ele propôs, né, o especialista, o doutor que fez isso, quando ele propôs, ele deixou esse nome. E aí a equipe que montou agora, resolveram deixar esses nomes aí. Agora, para que serve isso? Né, identificação dos recursos, porque cada um desses tem em si alguns recursos, porque quando ele é colocado na área certa e ele está no recurso, ele se dá muito bem. Tem um traço desse daqui que é excelente para fazer a apresentação. Se você pega um camarada desse e ele está no momento de recurso dele, não está na dor, coloca ele para fazer uma apresentação, ele convence todo mundo, ele encanta as pessoas, ele atrai para a liderança, então, extraordinário. Tem um aqui que é ótimo para criatividade, para trabalhar no marketing, para trabalhar na publicidade. Excelente, se a gente descobrir o recurso dele. Tem outro aqui que na negociação não tem para ninguém. O traço de caráter na negociação, esse traço de caráter, se ele está no recurso, ele consegue vender, ele consegue negociar. Então tem esses quatro aqui, que os quatro dá para ser trabalhando, os quatro a gente pode trabalhar eles na avaliação de desempenho, descobrindo o comportamento de cada um, descobrindo o traço de caráter de cada um, a competência, a inteligência emocional, e aí a gente vai conseguir trabalhar para desenvolver as pessoas e ter o melhor desempenho na empresa. E aí nós temos as medidas de desempenho. É muito importante marcar indicadores claros e observáveis. Não adianta eu marcar um indicador que eu não consiga medir. Né? Como é que eu vou medir aquele indicador? Como é que eu vou observar aquilo? Às vezes eu traço um indicador que eu não consigo observar. Por exemplo, eu vou colocar um indicador, deixa eu pensar aqui. Bom, vamos falar do pensamento. Vamos falar assim, pensamentos calmos. Pronto. O meu indicador, pensamentos calmos. Eu quero medir se o meu colaborador tem pensamentos calmos. Ué, gente, como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou fazer isso? Não tem como observar isso. Como é que eu vou observar o pensamento do camarada? Eu tenho que observar numa ação. Ou numa ação, ou numa entrevista, ou num teste, né? De autoavaliação, alguma coisa assim. Mas não tem como eu observar um pensamento calmo. Não tem nem como observar nenhum pensamento. Nem calmo, nem outro, né? A não ser se for alguma coisa na área da criatividade, quando isso vira uma ação. Quando sai uma ideia. Aí sim. Então os indicadores têm que ser claros e observáveis.
E eu tenho que acompanhar, gente. Se não tiver acompanhamento, não vai. E aí eu lembro do PDCA de novo, né? Planejar, fazer, executar e agir. Se não tiver acompanhamento, não anda. Toda avaliação de desempenho, todo processo tem que ter acompanhamento. Ó, pode ser uma dieta, um exercício físico, um estudo, que você está aí no seu curso, você tem que acompanhar. Se você não acompanha as suas notas, se você não acompanha o seu nível de leitura, se você não acompanha os seus processos, não vai dar certo. Então, o desempenho, ele tem que ser acompanhado. Você tem que dar uma olhada, sabe, naquelas histórias de antes e depois? É isso mesmo. Como que eu estava há 2 anos, como que eu estou agora? E aí eu tenho que fazer. Eu cresci ou não cresci? Por que eu não cresci? Por que eu não amadureci? Por que eu não melhorei nessa área? E dentro da empresa a mesma coisa. Dentro da empresa a gente tem que estar melhorando sempre. Não é a gente querer ser outra pessoa, tá? Querer ser outra pessoa não dá certo. A gente tem que ser quem a gente é, porque você é quem você precisa ser. O que você precisa encontrar é a sua potencialidade, é encontrar o seu recurso, é encontrar o melhor lugar para você trabalhar, a melhor função, a melhor maneira de se trabalhar, porque às vezes eu não posso sair da empresa, então não tem como chegar, vou pedir conta e vou embora. Não, às vezes não dá, né, gente? Porque ninguém tá doido, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né? Então tá muito complicado isso. Mas às vezes no trabalho que eu estou, eu consigo encontrar uma maneira melhor de trabalhar, uma maneira mais leve, desde que eu descubra o que eu gosto, qual é o meu perfil, como que eu funciono. Então é muito importante isso, a gente acompanhar. Se você é líder, você tem também que acompanhar o seu liderado, acompanhar o seu colaborador, ver o que ele está precisando, porque às vezes está precisando só do seu apoio, da sua orientação, do seu estímulo, para que ele consiga sair daquele ponto, né, e ir para um ponto melhor. Então é extremamente importante acompanhar. E aqui eu termino a nossa aula, né? Terminamos o nosso conteúdo aí. E eu deixo essa frase aqui da música lá do Titãs, né? Enquanto houver sol, né? É caminhando que se faz o caminho. Então, caminhando se faz o caminho. E você está num ótimo caminho, que é o caminho da educação. Espero que você seja um excelente profissional. Espero que você realmente consiga atingir os seus objetivos aí. E foi muito bom estar com vocês e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e também aprender, principalmente com as interações em sala de aula. Pessoal, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra por aí. Grande abraço.